na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso, capítulo 4. Quero glorificar a Deus por esta honrosa e privilegiada oportunidade que Ele concede-me em poder estar aqui, neste culto de oração e ensino da palavra, para adorarmos ao grande Rei Jesus e aprendermos mais da Tua inerrante e poderosa palavra. Agradeço ao nosso pastor, Wanderley Loureiro, pela confiabilidade. Ele chegou aqui no púlpito e disse: ministra. E nós estamos aqui para servir a Igreja de Cristo esta noite, uma vez mais, na exposição da palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, eu estarei lendo o versículo 1, em seguida estarei lendo o versículo 13º, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Versículo 13 do mesmo capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E os presentes digam amém. Assentai-vos com o texto sagrado aberto. Meu muito obrigado. Meus amados, nós temos aí alguns minutos para meditarmos na bendita palavra do Senhor. Eu peço a sua preciosa atenção para que possamos entender a proposta de Deus para nós esta noite, neste culto de doutrina, neste culto de ensino, neste culto de instrução bíblica. Não é novidade para nenhum de nós que os desafios da igreja do nosso tempo são inúmeros. Nunca foi tão difícil, nunca foi tão desafiador encarar os desafios do nosso tempo, conhecido e chamado como tempo pós-moderno. E junto com esta pós-modernidade, que é uma realidade em nossos dias, evidente, visível, a igreja, ela precisa continuar se posicionando biblicamente. A igreja de Cristo precisa continuar se posicionando de maneira convincente, com base no puro e santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, ainda em seus dias, ele se deparou com muitos desafios que envolvia a fé que uma vez foi dada aos santos. Paulo já se deparava com grandes e intensos desafios que estavam se apresentando diante da igreja do seu tempo, diante da igreja dos seus dias. E Paulo, movido por um sentimento pastoral, por um sentimento espiritual, por um sentimento
cristocêntrico, Paulo sempre teve a preocupação de acompanhar as comunidades de fé que ele havia estabelecido e outras comunidades de fé que ele não havia estabelecido, mas passou a ter algum tipo de relacionamento cristão com estas comunidades. A exemplo, a igreja que estava na capital do império, a saber, a igreja que estava em Roma. Não foi Paulo quem estabeleceu aquele trabalho, mas teve a preocupação de destinar uma epístola para instruir aqueles irmãos. Então Paulo, ele movido por este sentimento de zelo pastoral, por este sentimento de acompanhamento pastoral, por este sentimento espiritual para com as igrejas que estavam espalhadas nos mais diferentes lugares do vasto Império Romano, Paulo, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele se utiliza de uma ferramenta para conseguir instruir estes irmãos, mesmo à distância. Eu não estou falando de e-mail, eu não estou falando de direct, eu não estou falando de WhatsApp, eu estou falando do recurso que ele tinha em mãos, que era escrever missivas, escrever cartas, escrever epístolas. E Paulo se utiliza desta ferramenta para instruir a igreja, mesmo que à distância. O que está diante dos nossos olhos aqui é uma das cartas que Paulo enviou a muitas igrejas que estavam estabelecidas em seus dias. Nesta feita, a carta em pauta é a carta dele aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso. Vale lembrar que fora o apóstolo Paulo, através dos seus esforços ministeriais, por ocasião da sua segunda, bem como a sua terceira viagem missionária, que estabeleceu esta igreja que estava em Éfeso. E Paulo deixou ali presbíteros, que eram a base ministerial da igreja. O presbitério eram homens revestidos com uma autoridade espiritual, bem como de autoridade eclesiástica. E Paulo estabelece estes presbíteros para que eles venham supervisionar a igreja, pastorear a igreja, instruir a igreja, ensinar a igreja. Agora, Paulo, quando ele escreve esta carta, Paulo, ele não era mais um jovem. Paulo, ele já era um ancião. E a gente depreende esta verdade porque quando Paulo escreve a carta dele aos Efésios, isto é por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. Quando Paulo escreve esta carta, ele está em sua primeira prisão em Roma. Isso acontece por volta do ano 60 a 62 aproximadamente depois de Cristo. Lucas vai registrar isso no capítulo 28 do livro dos Atos dos Apóstolos, que quando Paulo chega em Roma, ele não fica em uma masmorra, como por ocasião da sua segunda prisão. Paulo, ele fica em uma casa alugada, que ele pagava do próprio bolso, isto devido às ajudas que as igrejas enviavam para Paulo, principalmente a igreja que estava em Filipos. Com isso, Paulo, ele conseguia pagar o aluguel da casa que ele estava hospedado e ao mesmo tempo guardado pela guarda pretoriana, que era a guarda romana. E desta casa, que era uma casa alugada, Paulo continuou pregando o evangelho, enviando cartas, instruindo irmãos que o procuravam. E Paulo, desta primeira prisão, que é uma prisão domiciliar,
ele vai escrever pelo menos 4 cartas. Ele vai escrever a sua carta aos Efésios, a sua carta aos Filipenses, a sua carta aos Colossenses e uma carta particular, que é uma espécie de bilhete pastoral dele ao seu amigo Filemon. Quando Paulo escreve este bilhete, que a gente chama de carta particular de Paulo a um cristão chamado Filemon, para resolver uma questão de reconciliação entre Filemon e o escravo Onésimo, que havia se convertido ao Evangelho, Paulo ele vai se identificar lá pelo versículo 9 desta carta dele a Filemon, como Paulo o Velho. Paulo se identifica desta forma, como Paulo o Velho. Quando Paulo se identifica como o velho, ele está falando que ele não é mais um jovem inexperiente. Ele está falando que ele já é um pastor experimentado na obra, um pastor que já trazia os traumas do ministério em sua alma, um pastor que já trazia as marcas de Cristo em seu corpo. Então, muitos anos já haviam se passado desde quando Paulo teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, até quando ele escreve esta carta. Então Paulo ele vai escrever esta carta com muita propriedade, com muita segurança. Paulo ele escreveu muitas cartas, das que estão no cânon sagrado, das preservadas, nós temos 13 cartas escritas por Paulo no Novo Testamento. Dessas 13 cartas, 9 cartas foram endereçadas a igrejas, 9 cartas. 4 cartas foram endereçadas a indivíduos, que é as suas 2 cartas pastorais a Timóteo, a sua carta particular a Filemon e a sua carta pastoral a Tito. Mas 9 cartas foram destinadas a igrejas. E Paulo tinha uma preocupação muito grande com a saúde das igrejas, com a saúde dos cristãos que faziam parte desta comunidade de fé, ou destas comunidades de fé. E dentre estas comunidades de fé, está exatamente esta daqui, que é a igreja que estava em Éfeso. Quando nós nos deparamos com a carta de Paulo aos Efésios, o assunto ele é muito amplo, ele é muito vasto. Mas dentre os muitos ensinamentos transmitidos por Paulo aqui nesta carta, Paulo ele trabalha com esta carta da seguinte maneira: ela é dividida em 2 partes. A primeira parte da carta de Paulo aos Efésios é uma parte instrutiva. Esta parte instrutiva, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 3. É uma parte mais instrutiva, mais teológica, mais doutrinária. A segunda parte desta carta vai do capítulo 4 ao capítulo 6. E Paulo ele vai trabalhar mais do lado prático, mais do lado da vivência, mais do lado da praticidade de tudo aquilo que é ensinado no capítulo 1, 2 e 3 desta carta. Na primeira parte da carta de Paulo aos Efésios, nós temos doutrina. Na segunda parte da carta de Paulo aos Efésios, nós temos vida prática. Na primeira parte da carta de Paulo aos Efésios, nós temos aquilo que é chamado de ortodoxia. Na segunda parte da carta de Paulo aos Efésios, nós temos aquilo que é chamado de ortopraxia. Na primeira parte da carta de Paulo aos Efésios, nós temos o que Deus fez por nós. Na segunda parte da carta de Paulo aos Efésios, nós temos aquilo que devemos fazer enquanto servos de Deus. Então, Paulo ele trabalha desta maneira, tanto na primeira quanto na segunda parte. O capítulo 4, cujos versículos foram destacados para a leitura neste culto doutrinário, está exatamente nesta segunda parte da carta de Paulo aos Efésios. Lembrando aos irmãos que esta carta, ela é chamada de a carta das regiões celestiais,
a carta dos mistérios revelados e a carta da unidade cristã. Todos estes títulos e outros títulos são dados a esta importante carta. Esta carta é uma carta tão importante que ela tem sido chamada de a rainha das epístolas paulinas. A rainha das epístolas paulinas. E este capítulo 4 está inserido exatamente nesta segunda parte que Paulo vai tratar com a igreja que estava em Éfeso, que é uma parte mais prática, mais da vivência da igreja. E este capítulo 4, Paulo trata sobre dois temas principais. E quais são os temas principais tratados por Paulo aqui? Unidade e santidade. Do capítulo 4, versículo 1, até o versículo de número 32, Paulo vai destacar essas duas temáticas: unidade e santidade. Unidade e santidade. Mas esta primeira temática destacada por Paulo é o que eu quero poder trabalhar um pouco com os irmãos esta noite, observando alguns pontos apenas, é exatamente sobre a unidade cristã e o nosso crescimento, a unidade cristã e o nosso crescimento. No capítulo 4, versículo 1, até o versículo de número 16, o que está norteando aqui este texto é exatamente a unidade, a diversidade de ministérios e o crescimento de cada um de nós individualmente, enquanto membros do corpo de Cristo. Então, Paulo ele começa com um assunto unidade e termina com um assunto maturidade. Paulo ele começa com um assunto unidade cristã e vai concluir essa primeira parte do capítulo 4 da carta dele aos Efésios falando da maturidade, que aqueles que vivem em unidade e aqueles que são beneficiados pelos ministérios que existem no seio da igreja precisam alcançar. Então Paulo trata da unidade, da diversidade ministerial e do crescimento que precisamos alcançar em Cristo, pelo fato de estarmos em unidade e pelo fato de sermos beneficiados pelos ministérios existentes, distribuídos pelo próprio Senhor Jesus no seio da igreja. E o primeiro assunto que Paulo aborda é exatamente a questão da unidade. Ele vai tratar isso no capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 6. Nestes 6 primeiros versículos, Paulo está tratando exatamente sobre a questão da unidade. Existem pelo menos 3 exemplos para a unidade que são exemplos fundamentais para a compreensão de unidade. Nós temos o exemplo da Trindade, nós temos o exemplo da família e nós temos o exemplo do corpo. Se queremos entender unidade cristã, precisamos olhar para a Trindade. Se queremos entender unidade cristã, precisamos olhar para a família. Se queremos entender unidade cristã, precisamos olhar para o corpo. Porque não existe trindade sem unidade. Não existe família sem unidade. E não existe corpo sem unidade. A trindade só é trindade por causa da unidade. É um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Mas não são 3 deuses, mas é um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Os 3 são onipotentes, oniscientes e onipresentes. Os 3 são eternos. Os 3 possuem a aceidade. Mas é por causa desta unidade que existe a Trindade. E só existe família por causa da unidade.
porque família não é um mero ajuntamento em uma mesma casa. Família está vinculada à unidade dos membros daquela família, está ligada à harmonia, está ligada à interatividade, está ligado a uma construção familiar fundamentada no sólido fundamento do amor. E só existe corpo por causa da unidade. São 2 braços, 2 pernas, 2 mãos, 2 pés, uma cabeça, 2 orelhas, 2 olhos, uma narina, mas fazem parte de um mesmo corpo. Isto é unidade. Isto é unidade. Então, estes 3 exemplos são os 3 principais exemplos para se explicar a unidade. Poderíamos ficar muito tempo aqui fundamentando-se nestes 3 exemplos para exemplificar a unidade. Mas o que Paulo ele está tratando aqui com esta igreja? Paulo ele está preso em uma prisão domiciliar. Ele está com uma guarda pretoriana, com um guarda romano escoltando ele. Vale aqui dar uma nota de rodapé para os irmãos, que Paulo ele se inspira no capítulo 6 desta mesma carta para falar das armaduras de Deus com base naquilo que ele está vendo, porque ele está vendo um soldado romano revestido de armadura, com um capacete, com couraça, com calçados. Então Paulo está vendo aquele guarda que fazia parte da guarda pretoriana, e ele recebe a inspiração do Espírito Santo para transmitir esta verdade para a igreja. Então ele está vendo, está escrevendo, recebendo inspiração através daquilo que ele está vendo, que está diante dos seus olhos. Então Paulo ele está preso, mas Paulo ele não deixa de trabalhar. Paulo ele está preso, mas ele não deixa de obrar. Paulo ele está preso, mas ele não deixa de desenvolver o seu ministério. E isso é muito desafiador para todos nós, porque Paulo, mesmo sem a sua liberdade física, isto não inibiu o apóstolo de continuar desempenhando o seu ministério. E muitas das vezes nós temos a plena liberdade, gozamos de plena liberdade e não conseguimos desempenhar o nosso ministério. Na verdade, existem pessoas que estão livres, mas parece que estão presas ministerialmente. Paulo estava preso fisicamente, mas Paulo encarava e entendia que a palavra de Deus, ela estava livre, e o ministério dele continuava livre para ele desempenhar aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. E isto é um choque de realidade a todos nós. Estamos livres, mas as nossas atitudes e os nossos comportamentos ministeriais demonstram que estamos presos ministerialmente falando. Paulo estava preso fisicamente, mas estava livre em Cristo, desempenhando um próspero e fecundo ministério. E o apóstolo Paulo, ele está tratando exatamente sobre isso. Eu, preso do Senhor, eu estou preso por amor ao Evangelho, eu estou preso por amor ao Senhor Jesus, mas existe uma responsabilidade sobre mim que não deixa eu parar. Existe um peso de responsabilidade ministerial sobre mim que não deixa eu ficar quieto, que não deixa eu estagnar. E Paulo ele continua dando sequência ao seu ministério, mesmo diante desta circunstância contrária que ele estava vivendo. E ele vai abordar algo que é algo muito tônico aqui nesta carta, e ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis. Essa expressão andeis, ela está presente praticamente em toda a carta de Paulo aos Efésios. Este andeis aqui é observai os princípios. Este andeis aqui é procedei desta maneira. Este andeis aqui é andai conforme os ensinamentos que vocês
receberam. Aí Paulo diz que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Que vocação é esta, Paulo? Paulo aqui, ele não está falando de ministério. Vocação aqui não é vocação ministerial. A expressão vocação aqui é chamamento. E de que chamamento Paulo está falando? Paulo está falando do chamamento para a salvação. E ele trata isso nesta mesma carta, no capítulo 1, versículo de número 17 e 18, desta mesma carta, ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, que outrora estava cego, mas através da obra do Espírito, os olhos do entendimento são abertos para a compreensão do Evangelho, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Ó Paulo mencionando a vocação aqui. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aí no capítulo de número 2, versículo 3 ao versículo 7, Paulo tratando exatamente desta vocação, ele diz o seguinte: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, Paulo está mostrando que vocação é esta. Esta vocação é uma obra realizada por Cristo. Cristo foi quem fez este chamamento para a salvação, e esse chamamento se tornou uma realidade por meio da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, e é exatamente sobre esta vocação que Paulo está tratando aqui neste versículo 1 do capítulo 4, andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Quem recebeu este chamamento para a salvação, e ouviu, e aceitou, e experimentou este chamamento e esta vocação, ele precisa andar como é digno deste chamamento. Quando Paulo ele escreve a sua segunda carta pastoral a Timóteo, o capítulo 1, lá pelo versículo 9, Paulo vai chamar a nossa salvação de uma santa vocação. Uma santa vocação. Nós fomos salvos. Nós estamos sendo salvos. Nós seremos salvos. Fomos, estamos e seremos. Os 3 tempos da salvação. Mas como é andar digno deste chamamento? Como é andar digno desta vocação? Como é andar digno desta salvação que nós recebemos, que Paulo chama de
santa vocação, que Paulo chama de vocação, que Paulo chama de chamamento. Aí Paulo, no versículo 2, ele vai declarar, dizendo que aqueles que receberam esse chamamento precisam andar com toda a humildade. Você recebeu este chamamento? Andeis com toda a humildade. O que Paulo está destacando aqui é que, para que a unidade seja uma realidade na igreja local, esta igreja local, os seus membros, precisam entender o que é esta vocação. Entendendo o que é esta vocação, precisa entender como se proceder para que esta unidade seja preservada na igreja local. Aí Paulo está mostrando aqui como esta unidade pode ser preservada. Andeis com toda a humildade. E andar com toda a humildade aqui é andar como Cristo andou. Andar com toda a humildade aqui é andar vazio de si mesmo. Andar com toda a humildade aqui é andar sem ego, é andar sem arrogância, é andar sem altivez, é andar sem prepotência, porque aonde há ego não há unidade, aonde há arrogância não há unidade, aonde há prepotência não há unidade. Então Paulo está destacando: vocês receberam uma santa vocação, vocês receberam um santo chamamento, esse chamamento é para a salvação, e vocês precisam andar com toda a humildade, não apenas com toda a humildade, mas também com toda a mansidão. Mansidão aqui não é ser bobo, mansidão aqui é você manter o poder sob o controle. Isso é mansidão. Mansidão não é você ser idiotizado. Mansidão não é você ser bobo. Mansidão é você manter o poder sob o controle. Você pode até fazer, mas você é manso. Você não faz. Exemplificando, é aquilo que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando a guarda do templo vem aprisionar ele lá no jardim do Getsemane, e Pedro saca a espada e tenta arrancar a cabeça do servo do sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote esquivou, ele arrancou a orelha, mas ele foi para arrancar a cabeça mesmo. Aí Jesus diz assim: guarda a espada na bainha, porque eu poderia usar o poder que eu tenho. E o Pai poderia mandar aqui 12 legiões de anjos, 72 mil anjos para me guardar, para me livrar. E ele não usou, ele continuou manso, porque ele precisava ser levado como uma ovelha, como um cordeiro mudo para um matadouro. Então, mansidão é manter o poder sob o controle. Existem situações que a circunstância quer nos tirar da mansidão e quer nos fazer usar o poder que recebemos, seja o poder de cunho ministerial, seja o poder de cunho espiritual. E eu sempre comentei com alguns amigos, particularmente, algumas pessoas elas são imprudentes em determinadas falas, e algumas vezes em conversas com amigos, eu sempre disse assim: algumas pessoas precisam entender que uma autoridade espiritual, ela possui, pastor Vanderlei, uma espada que corta e fura, e as pessoas muitas das vezes subestimam isso. Mas o fato desta autoridade espiritual possuir esta espada que corta e também fura,
Não significa que esta autoridade espiritual vai sair desembanhando esta espada e furando e cortando quem se levanta contra a autoridade dele ou dela. Então, mansidão aqui no texto é poder sob controle. Para preservar a unidade, também precisamos ter esta mansidão. Nem sempre o poder deverá ser usado. No lugar do poder, muitas das vezes, a mansidão precisa entrar em evidência para que a unidade venha a ser preservada. Com toda a humildade, mansidão e longanimidade. Longanimidade. Longanimidade é diferente de paciência. Paciência tem um prazo. Longanimidade é algo infinito. Deus, o caráter de Deus, ora é demonstrado como paciente, e ora Deus o caráter dele é revelado como longânimo. A paciência está vinculada a algo que tem um limite. Agora, a longanimidade é algo ilimitado. Então, quando Paulo fala, andeis com toda longanimidade, está falando de algo ilimitado, algo que não termina, algo que não cessa. Tudo isso para preservar a unidade da igreja. E não apenas isto, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. E o que é suportar uns aos outros aqui? Suportar uns aos outros aqui é ser suporte. Suportar aqui é ser suporte para o mais fraco. Suportar aqui é ser sustentáculo para o mais fraco. Suportar aqui é amparar, não é você tolerar. Suportar aqui é você amparar, é você dar suporte àquele que não tem suporte, só para preservar a unidade. Por que Paulo está destacando tudo isso? Porque Paulo, ele conhece a força da unidade cristã. Paulo sabe o que uma igreja unida em Cristo ela pode fazer em prol do reino e contra o império do mal. Não há nenhuma força, escute bem, igreja do Senhor, não há nenhuma força, não há nenhum poder, seja executivo, seja legislativo, seja judiciário, que consiga parar o poder de uma igreja unida. A igreja em unidade é uma igreja que rompe com as portas do inferno e conquista territórios para a glória do nome do Senhor. Isto é um desafio para nós. Eu não estou falando de segregação, eu não estou falando de ajuntamento, eu não estou falando de mera formalidade religiosa, de reunião, eu estou falando de unidade cristã, e esta unidade cristã, ela é construída. Versículo 3, capítulo 4. Por uma obra do Espírito, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pessoas tão diferentes, cabeças diversas, personalidades diferentes, mas cuja centralidade de propósito é única: glorificar o nome do Senhor, ver o reino de Deus crescendo, ver almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Quem promove isso? O Espírito Santo. Quem gera isso em nosso meio? O Santo Espírito de Deus. Como pode pessoas tão diferentes uma das outras convergirem para um mesmo propósito, terem uma mesma visão? Apenas a obra do Espírito Santo de Deus gera isto em nós.
este sentimento de olhar para o outro, reconhecendo que o outro é superior a nós, não olhando de cima para baixo, mas olhando de baixo para cima, com este espírito servidor, com esta voluntariedade para servir, porque nós estamos conscientes que é desta maneira que a igreja vai avançar, que é desta maneira que a igreja vai vencer, que é desta maneira que a igreja triunfará, que é desta maneira que a igreja continuará crescendo de maneira saudável, porque aonde não há unidade, há inchaço, não há crescimento saudável da igreja. Isso nos confronta. Mas esta unidade é gerada pelo Espírito de Deus. Mas por que, Paulo, se deve ter esta unidade? Versículo 4, 5 e 6, e vou terminar. Não vai ter como eu falar sobre a questão dos ministérios e nem a questão do crescimento. Por que se deve ter esta unidade, Paulo? Versículo 4, porque há um só corpo. Há um só corpo. Você pode ser diferente de mim em muitas coisas, mas fazemos parte de um mesmo corpo. Você pode ser o dedo mindinho desse corpo, você pode ser a orelha deste corpo, mas o sangue que passa no dedo mindinho passa na orelha também. O sangue que passa nas mãos que executa, passa nos pés que sustenta. Então, as mãos não são melhores do que os pés, porque o sangue que passa aqui, passa lá também. Então, o sangue que corre neste corpo, que é o sangue de Cristo, passa na vida daqueles que executam, mas passam também na vida daqueles que sustentam. Nos membros mais indecorosos, mas todos os membros fazem parte de um mesmo corpo. Todos os membros são comandados por uma mesma cabeça. Todos os membros são guiados por um mesmo comando. Por que se deve preservar a unidade, Paulo? Porque há um só corpo. Por que se deve preservar a unidade, Paulo? Porque há um só Espírito, nós somos da mesma fonte. Por que este sentimento de achar que é de fonte diferente? Por que pensar que é de fonte diferente? Nós somos da mesma fonte, gente. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui existe hierarquia eclesiástica, ministerial. Agora, espiritualmente, todos nós estamos na condição de servos. Não servos inúteis, servos do Senhor. Somos da mesma fonte, fomos gerados para Cristo por um mesmo Espírito. Todos nós que reconhecemos e aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós nascemos de uma mesma fonte. Por que preservar a unidade, Paulo? Porque fomos chamados em uma só esperança, que é da vossa vocação. Então fazemos parte do mesmo corpo, somos da mesma fonte e fomos chamados para uma mesma esperança. Para onde você está indo? Eu estou indo encontrar o Senhor Jesus. Se eu te perguntar para onde você está indo, você vai me responder: eu estou caminhando para encontrar com o Senhor Jesus. Convergimos para uma mesma esperança. Estamos indo para uma mesma direção.
Pode ter até alguém que, movido por um sentimento faccioso, partidarista, esteja indo para um outro lugar, mas aqueles que foram resgatados, foram lavados, redimidos e justificados com base no sangue de Jesus Cristo nosso Senhor, eles estão caminhando triunfantemente, fervorosamente em direção à pátria celestial, porque nós fomos chamados para uma mesma esperança, esperança do céu, esperança da glória, esperança de Cristo, chamado por Paulo de uma bendita esperança. Fomos chamados para isso, e estamos em direção para alcançarmos esta bendita esperança. Por que preservar a unidade, Paulo? Porque somos um só corpo, somos de uma mesma fonte, fomos chamados para uma mesma esperança. Por que preservar a unidade, Paulo? Porque há um só Senhor. Não são dois senhores. Há um só Senhor. É uma única cabeça. Não são duas cabeças. Não há uma anomalia neste corpo. É uma única cabeça. Há um único comando. Este comando vem de Cristo, passa pela liderança da igreja e é transmitido à igreja de Cristo. Mas o cabeça é Cristo. O comando é Cristo, porque há um único Senhor, de quem parte todas as ordens para a edificação da igreja, para crescimento da igreja, para benefício da igreja, para o avanço da igreja. Por que preservar a unidade, Paulo? Porque há uma só fé. Essa fé aqui fala de fonte doutrinária, não está falando de fé para a salvação, está falando de fonte doutrinária. Há uma só fé. Estamos fundamentados em uma mesma palavra, cremos na mesma ressurreição, cremos no mesmo Cristo, cremos na mesma bendita esperança, estamos consolidados em uma só fé. Por que preservar a unidade, Paulo? Porque há um só batismo, há uma só confissão pública, há um só testemunho público. É isso que Paulo está falando aqui. Há um só testemunho público. O testemunho público que eu dou do Evangelho é o testemunho público que você dá do Evangelho, e é o testemunho público que a igreja local como um todo precisa dar do mesmo Evangelho. O Evangelho puro, o Evangelho sacro, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do alto, o Evangelho da cruz, o Evangelho da ressurreição, o Evangelho do grande rei. Por que preservar a unidade, Paulo, versículo 6, e concluo agora. Porque há um só Deus, e Pai de todos, e qual é sobre todos, por todos e em todos. Olha que coisa extraordinária. A unidade precisa ser preservada, porque há um só Deus. E este Deus é Pai de todos, e este Deus é sobre todos, e este Deus é por todos, e este Deus é em todos. Aí Paulo, ele meio que fecha esse assunto da unidade, dizendo assim: por que a divisão? Por que as diferenças? Porque ele está mostrando as causas do porquê se deve preservar esta unidade. E Igreja de Cristo, se nós preservarmos a unidade, com certeza nós experimentaremos coisas grandiosas da parte de Deus. A igreja que está aqui em Nova Carapina, na rua Uberlândia, ela continuará avançando, ela continuará alcançando toda boa palavra que o grande rei tem pronunciado acerca desta igreja e sobre esta igreja, se ela continuar preservando a
unidade. Se esta igreja continuar preservando a unidade, coisas maiores nós experimentaremos, coisas maiores nós contemplaremos, coisas maiores nós desfrutaremos, e não haverá absolutamente nenhum poder espiritual da maldade, nenhum poder político humano que conseguirá parar a marcha desta igreja local, porque esta igreja local continuará crescendo em Cristo, por Cristo, para Cristo, em unidade em Cristo. Pai, lhe dou graças esta noite, por tua santa, bendita e poderosa palavra ensinada ao teu povo. Continue abençoando o teu povo, ó Pai, com a tua graça preservadora, com a tua graça fortalecedora, Senhor. Continue nos dando desta bendita graça, para que continuemos preservando a unidade do teu Espírito, pelo vínculo da paz. Continue abençoando esta igreja local, Senhor, com toda a boa dádiva que emana do trono da tua graça, assim como o Senhor, ó Pai, e o Filho e o Espírito são um, que nós também possamos ser um, para que o teu nome continue sendo glorificado através da tua igreja. É o que nós queremos lhe pedir esta noite, agradecidos no nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém?